Salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o fim do mar e o ano do jubileu. E que tem a ver uma coisa com a outra? Vem comigo até o final, sai daí não! Só que antes não deixe de se inscrever no canal, né, querido? Se você clicar no botão inscrever-se aí embaixo, pronto, você já está inscrito. É rápido e fácil, não vai interromper o vídeo. Aproveita, clica no sininho, tem um outro botão aí também no cantinho, que é um desenho de um sininho, você clica lá e marca a opção todas. O bom de clicar no sininho é que se disciplina. Então, se você esqueceu, se o dia às vezes está corrido, isso faz te lembrar, eu preciso parar para estudar a palavra, ou eu preciso estudar, porque a vantagem do vídeo no YouTube é que você consegue estudar enquanto toma um café, enquanto almoça, enquanto faz alguma atividade que não exija muito do teu foco, do teu raciocínio. A gente não fica 10 horas por dia direto, né? Tem sempre aquele momento em que a gente vai, né, relaxar um pouco a cabeça, então você consegue se concentrar e o sininho vai te ajudando assim, não, hoje eu preciso separar um momento. Qual vai ser o meu momento? Sabe, são vídeos aí de 20 minutos, de 20 e poucos minutos, alguns até menos do que isso. Então, durante o teu almoço ali de 1 hora, com certeza você consegue assistir o meu e de mais um ou dois vídeos ainda na internet. Tem muitos vídeos de menos de 10 minutos, tem vídeos de 15 minutos. Então, numa hora de almoço aí, você consegue assistir pelo, no mínimo, 2 vídeos você consegue assistir. E encaixa o meu aí, né? Conto contigo também para curtir, comentar e compartilhar, para que a gente alcance mais pessoas. Se a gente está falando da palavra de Deus, querido, quanto mais pessoas estiverem inscritas ou assistindo a nossa mensagem, significa mais pessoas em contato com a palavra de Deus. Vamos juntos nessa missão de ir pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura? Conto contigo nessa tarefa aí, então vamos lá no texto desse vídeo. Apocalipse 21, olha aí, querido, penúltimo capítulo da Bíblia. Estamos chegando ao final desse livro tão maravilhoso, né, e tão lindo, e a gente está chegando exatamente no momento sensacional desse livro. Apocalipse 21, e o texto de hoje é o versículo 1. Apocalipse 21, então diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Querido, é muita coisa aqui, e a partir aqui do capítulo 21, a gente vai falar de um momento aqui que não é apenas uma profecia a respeito do futuro, mas já é o cumprimento de uma profecia. O interessante da gente olhar para o capítulo 21 de Apocalipse é que a gente vê que está se falando do futuro, mas está falando que Deus já apontou para esse futuro. Está falando que Deus já falou sobre esse futuro. Está falando das coisas que Deus trouxe para nós, para que nós pudéssemos enxergar e contemplar e entender que esse futuro é real e possível. Então a gente vem falando isso desde o primeiro vídeo aqui de Apocalipse, a gente vem falando sobre isso. A gente não está falando sobre algo provável, a gente está falando sobre algo real, sobre algo que vai acontecer. Não é provável ou possível, é real, isso vai acontecer. É possível no sentido assim, que às vezes a gente olha para as coisas do Apocalipse e fala, mas isso é impossível de acontecer, não tem como acontecer isso. Querido, há 100 anos atrás, muitos diziam, 200 milhões de soldados partindo contra Israel. Israel nem existe. O povo judeu está espalhado pelo mundo inteiro, nem existe nação de Israel. É impossível vir 200 milhões de soldados saindo do norte em direção a Israel. Israel não existe nação, não existe povo de Israel. Há 100 anos atrás pensavam isso. Hoje a gente consegue vislumbrar melhor. E principalmente hoje mesmo, né? Depois do ano 2023, depois do 7 de outubro, da invasão do Hamas a Israel, ali, dos atentados terroristas, né, daquele grupo exterminador e cruel, que é o Hamas, depois daquele 7 de outubro aí, é que a gente consegue compreender muito mais coisa que já estava sendo falado no Apocalipse aqui há muitos anos atrás. Então, querido, é possível nesse sentido, que às vezes a gente acha que algumas coisas aqui no Apocalipse são impossíveis de acontecer. Agora, é coisa real, não é coisa provável, e nem historinha, nem conto da carochinha, que muita gente pensa que o texto do Apocalipse é apenas uma fábula, né? uma historinha. O povo cristão é maluco ficar acreditando nessas coisas. É real, e Deus, para provar para a gente que é real, Ele já deu exemplos para a gente, Ele já deu ilustrações, assim como a cura. Quando Deus cura uma pessoa, quando Deus cura algumas pessoas, Deus está dando um tira-gosto, sabe? Uma guloseimazinha
para a gente entender o banquete que a gente vai ter no céu, que no céu isso vai ser normal, ninguém vai ter nem doença, quanto mais precisar de cura. Então, esse versículo primeiro, ele dá início a toda essa construção. Bom, eu vou destacar 2 pontos aqui, o segundo ponto é um pouco mais longo, e que a gente vai meditar, e alguns textos bíblicos para a gente meditar em cima desse versículo aqui. O primeiro ponto é com relação ao mar. Que mar é esse? Há algumas possibilidades com relação a esse mar aqui. E a gente pode até entender 2 delas, porque tanto pode ser o mar fisicamente real, quanto pode estar se referindo ao mar que a gente viu lá no capítulo 17 de Apocalipse, né, versículos 1 e 15, que a gente vai ler aqui agora, falando a respeito do mar, que são o grupo de pessoas. Então, qual o significado desse mar? Vamos lá para Apocalipse capítulo 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E aí o versículo 15 vai falar assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando está falando aqui que o mar já não existe, está falando exatamente daquele povo que foi marcado pela besta, está falando exatamente daquele povo que sacrificou cristãos, que perseguiu cristãos, que odiou cristãos, que matou cristãos. Então, esse povo já não existe mais. Por quê? No final do capítulo 20, que é óbvio que a Bíblia original não estava dividida por capítulos, né? Mas porque anteriormente, aí quando a gente entende que a Bíblia originalmente não foi escrita em capítulos, a gente consegue entender que tudo na realidade segue o mesmo fio aí, né? Tudo está dentro de um mesmo texto. Então, como Jesus já anunciou, João já falou a respeito do fim daqueles que não eram cristãos e que não aceitaram, que perseguiram e que viveram uma vida de maldades, aí aqui está falando. E o mar já não existe, ou seja, não tem mais possibilidade deles voltarem. Pode ser também, por ser um novo céu, uma nova terra, que o mar, como a gente conhece hoje, traduza e venha trazer um significado do sofrimento que o povo passou. Olhar para aquilo faz lembrar como era o mundo e poderia ficar aquele saudosismo. E Deus, como está falando de um novo céu, uma nova terra, que a gente vai falar sobre essa palavra nova, tem um significado tremendo, mas vai ficar aí para o próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. Como Deus está trazendo uma nova terra, uma nova cidade, uma nova Jerusalém, isso significa que, para que a gente não tenha lembrança do mundo antigo. Então, ou significa as 2 coisas, ou significa somente que aquele povo anticristão, que aquele povo que odiou o cristianismo, não está mais presente, tá bom? E o segundo ponto? O segundo ponto é que esse texto está falando exatamente sobre o início do jubileu. O que é o jubileu? Você já ouviu falar sobre jubileu? Eu recomendo a você estudar sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu era um período a cada 7 semanas de anos. O que são 7 semanas de anos? 7 vezes 7. Então, 7 períodos de 7 anos, porque aí a gente precisa ir lá para Levítico, capítulo 25. Na verdade, se você ler Levítico a partir do 23, você vai ver já Deus falando ali sobre as festas solenes. Mas no capítulo 25, do 1 ao 7 e do 18 ao 22, está falando sobre o ano do descanso, que a cada 7 anos a terra iria trabalhar, você iria produzir, puxar da terra 6 anos, mas durante um ano seria o ano de descanso das terras. Ou seja, as plantações não eram cultivadas, a terra não era cultivada. Para quê? Para que a terra entrasse num descanso e ela pudesse iniciar um novo período de 6 anos de produção, porque aí a terra, os seus nutrientes, sabe? Deus conhece todas as coisas, Ele sabe as coisas que Ele fez. Então Ele sabe que se você puxa direto 10 anos, 15 anos, sem dar tempo para a terra se regenerar, seus nutrientes, principalmente naquela época que não existia produtos químicos que pudessem acelerar isso, produzir isso. Era tudo tremendamente natural, né? Então, o ano de descanso é diferente do ano do jubileu. O ano de descanso é a cada 7 anos. Então se trabalhava 6 anos direto e um ano era dedicado inteiro para o descanso da terra e não teria produção. O ano do jubileu significa 7 períodos de
anos de descanso, ou seja, 6 anos de descanso aconteceriam em função da terra. E o 7º ano de descanso seria para toda a nação. Vamos dar uma olhada em Levítico 25, a partir do versículo 8. Levítico 25, a partir do versículo 8. As instruções de Deus com relação ao ano do jubileu. Olha que coisa tremenda, quando a gente lê Levítico 25 com a mentalidade em Apocalipse 21, lembra? Nós estamos aonde? Nós estamos no novo céu, na nova terra. Nós estamos num tempo onde o diabo foi aprisionado, a besta, o falso profeta, todos os seus seguidores, todos os anjos, todos foram julgados, foram todos lançados no inferno. Tá? Como está me acompanhando? É nesse momento que a gente está. Contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Trombeta vibrante, marca aí na sua Bíblia. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Olha que tremendo versículo 10. Santificareis, ou seja, separa para Deus, o ano 50º e proclamareis liberdade na terra. Cara, liberdade na terra. O ano do jubileu aponta para a liberdade. De quem? A todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Olha que tremendo isso. Isso é o novo céu e a nova terra. O ano 50º vos será jubileu. A palavra aqui jubileu significa trazer de volta, significa liberdade aos escravos, liberdade na terra, significa o tempo em que as trombetas soavam continuamente. Isso é o jubileu. Então, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que vale, o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Aí o versículo 12 vai falar, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Olha só, vocês não vão trabalhar, vai ser um ano de descanso da terra, mas vai ser um ano de liberdade. O ano do jubileu, o que o ano do jubileu significava? Significava os escravos seriam livres, significava que não havia mais ninguém sendo escravizado naquela época, significa que a cada ano do jubileu, aqueles que tinham perdido as suas casas recuperavam as suas casas. No ano do jubileu, aqueles que precisavam de perdão eram perdoados. No ano do jubileu, pessoas eram libertas. No ano do jubileu, sabe, famílias inteiras eram restauradas, eram trabalhadas, eram ajudadas. Então, o jubileu, querido, é Cristo ao nosso lado. Cristo é o nosso jubileu. E o novo céu e a nova terra é a gente viver um jubileu perpétuo. Consegue entender isso? Que coisa tremenda! Ou seja, Deus já estava dando provinhas ali. Por que Deus não iniciou ali um jubileu perpétuo? Porque o homem era mau e o homem precisava de Cristo ainda. Cristo ainda não tinha vindo, o segundo Adão não tinha vindo. Nós ainda estávamos reproduzindo a matriz pecaminosa de Adão e Eva, de Gênesis 3. Então, por isso o jubileu ali não seria perpétuo, mas Deus falou assim, eu vou dar uma prova para vocês de que um dia haverá o jubileu perpétuo. Vamos entender melhor sobre isso? Lucas 4, versículos 18 e 19. O que está acontecendo aqui em Lucas 4, né? Jesus, ele entrou na sinagoga e ele então abre o livro de Isaías, que a gente vai ler também daqui a pouco. E ele abriu o livro, deram para ele o livro de Isaías. Repare como Deus faz as coisas, né? Deram o livro de Isaías para ele, não foi nem Jesus que procurou o livro. Deram o livro de Isaías para ele e ele abriu o livro e achou o lugar onde está escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, anote aí, me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É o jubileu. Cristo é o nosso jubileu. Então ele está dizendo aqui que ele veio para trazer a realidade daquilo que era a cada 49 anos realizado. Jesus está dizendo que ele veio, veja aí o versículo 20 de Lucas 4, tendo fechado o livro,
devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Em Cristo se cumpre o jubileu. A vitória de Cristo é o início do ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Não é uma duração de um ano, mas é uma época, é uma era eterna e perpétua. Vamos lá para Isaías, capítulo 61. Isaías 61 é um capítulo pequeno, né? Tem só 11 versículos. Eu não vou ler o texto todo, boa parte eu já li, que está dentro de Lucas 4, que a gente acabou de ler. Mas se prestar atenção aí, vai ter esse texto que Jesus falou, que são os versículos aí 1 e 2, né? O que Jesus leu foi, na realidade, o que para a gente é os versículos 1 e parte do 2. E o versículo 2 vai terminar dizendo: em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O versículo 4 vai dizer: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É a Nova Jerusalém. Renovarão, é tudo novo. Deus vai fazer tudo novo. Lembra aí que no próximo vídeo a gente vai falar sobre essa questão nova, que tem um significado tremendo, né? Gigantesco, o significado dessa palavra nova lá de Apocalipse 21. Isaías 61 ainda, versículo 10 vai falar assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo. Olha que coisa tremenda. Isso aqui também vai estar no próximo vídeo, que é exatamente o versículo 2 aí de Apocalipse 21. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Cara, que tremendo isso. Isso aqui é fantástico demais, querido. Esse é o novo céu e a nova terra. Quem crê em Cristo, querido, quem sacrifica aqui a sua vida, vai viver o novo céu e a nova terra. Quem não consegue abrir mão das coisas desse mundo, quem não consegue abrir mão do sistema babilônico, quem não consegue resistir ao sistema babilônico, não vai usufruir de tudo isso que a gente viu aqui. Leia com calma Isaías 61, que marca cada ponto. São várias vírgulas, são várias características, são vários benefícios de Deus, várias bênçãos profetizadas sobre mim e sobre você no novo céu e na nova terra. Então leia marcando cada promessa dessa, e a cada promessa você bota a mão na tua Bíblia e você fala para o Senhor: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me garantindo viver isso. Apocalipse 21, querido, é mais do que uma profecia sobre o futuro, é o cumprimento, e João contemplando o cumprimento de uma profecia já feita lá atrás. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.